água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Observatório aqui pelo seu canal no YouTube. Inscreva-se, não esqueça, toque lá no sininho para você receber as notificações e deixe o seu like. O episódio de hoje vai discutir a COP30, sediada no Brasil, mais precisamente na cidade de Belém, no estado do Pará, comunicando que na última segunda-feira, na Alemanha, mais precisamente em Bonn, tiveram início, quer dizer, todas as conferências para definição dos temas que serão prioritários discutidos aqui. Hoje o mundo enfrenta, quer dizer, problemas climáticos da maior gravidade. O Brasil não é diferente, porque tem também todas as alterações, todos os impactos que essas mudanças climáticas têm tido. Para discutirmos o episódio de hoje do Observatório sobre a COP30, nós temos as participações da doutora Sheila Pitombeira, que desde já agradecemos a sua disponibilidade em colaborar conosco com uma temática tão importante como essa. E também ao professor Roberto Gradival, um dos grandes estudiosos também nessa área, sobretudo na sustentabilidade, na reciclagem, enfim. Eu, desde já, agradeço também e coloco para, começando aqui prioritariamente pela doutora Sheila, obviamente, qual é a sua percepção, doutora, sobre a realização da COP30 no Brasil, diante desse cenário tão preocupante, eu diria assim, não só para o Brasil, mas para o mundo. Às vezes até um cenário meio adverso, né? Isso. Bom, quero inicialmente agradecer muito o convite, participar do Observatório, um espaço de debate, de diálogo, e me sinto muito honrada e prestigiada de participar notadamente com o professor Gradival, né? Amigos de outras empeleitas, né, como se diz na temática ambiental. Bom, o Brasil, ele sempre tem uma tradição de um acolhimento para as grandes questões ambientais, né? Nós sediamos a ECO 92, sediamos a Rio+20, que foi em 2012, e vamos sediar agora a COP30 em Belém do Pará. Sempre os nossos diálogos nos eventos internacionais, como se deu também no início das conferências internacionais de 1972, em Estocolmo, nós temos nos saído com boas propostas e com boas proposições, né? Fica meio desalentador pelo contexto do mundo e também pelo cenário que se verifica da não participação das três grandes nações que são os maiores agentes poluidores, né? Estados Unidos, Rússia e China. Mas o encaminhamento do Brasil nessa organização da COP, ele me deixa assim, e acho que deve deixar todos nós esperançosos com as expectativas, sabe? Um dos pontos que o diplomata que está coordenando a COP, ele aposta muito no setor da sociedade civil e das populações, dos povos tradicionais e das comunidades indígenas, né? Como que mobilizando a sociedade para, de fato, dimensionar a gravidade dos eventos climáticos severos que já estão em curso e que também podem surpreender grandemente com ventanias, com secas desastrosas, né? Essa semana eu li uma matéria sobre, por exemplo, a população marinha. Abaixo do Equador, nós temos uma temperatura no oceano que, do mesmo jeito que a gente sente calor fora, 2024 foi o ano mais quente, né, do planeta, isso também se reflete dentro do oceano. E o que pode acontecer? A população marinha, ela vai sair daquele lugar desconfortável. Isso tem uma grande implicação para o Brasil, né? Porque
toda atividade de pesca, toda atividade industrial, pesqueira, todo o equilíbrio que a fauna aquática marinha realiza para o contexto ambiental, que é muito importante, e captura de CO2, isso vai sofrer um grande abalo. Então, nós precisamos perceber que os eventos climáticos severos, eles vão, de fato, afetar toda a nossa vida, né? E a sociedade tem que deflagrar esse processo de conscientização para justamente cobrar as ações mais efetivas. O internauta pode perceber a importância do que nós estamos aqui tratando. A importância da COP30 hoje, repito, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Brasil, com as características que possui, e nós sabemos, talvez ainda mais sensível. Imagine somente o que a doutora Sheila Pitombeira menciona aqui como impacto na vida marinha. Você já pode ter uma dimensão. Porque isso significa, no limite, a extinção de vida marinha, dado essas alterações. A migração de toda aquela fauna marinha, isso é inevitável, é o primeiro impacto. Isso tem repercussões econômicas, porque o peixe, enfim, os crustáceos, tudo que são pescados naquela área já não serão mais para manter as indústrias. Então, veja que nós estamos diante de uma temática extremamente sensível, sobre a qual todos nós devemos nos preocupar e nos envolver. Ô, Gradival, eu queria também a sua percepção, você como expert também nesse assunto. Bem, primeiro eu gostaria também de agradecer o honroso convite ao Arnaldo, meu amigo pessoal de muitos anos, e aqui ao lado da doutora Sheila Pitombeira, que também nós sempre estivemos em muitas reuniões sobre a área ambiental, mais precisamente aqui do estado do Ceará, quando, na época, eu tive a oportunidade de ser secretário de Meio Ambiente do estado, e a doutora Sheila era com quem eu estava sempre consultando, né? Então, quero agradecer aqui esse momento. Bom, eu só tenho que concordar plenamente com o que foi dito aqui pela doutora Sheila. Eu tive a oportunidade de participar da COP15, imagine, já estamos com 15 COPs depois, são todas importantíssimas. E o mais interessante é que a questão ambiental ela é tão matemática quanto um banco. E é isso que aconteceu na Europa e que, às vezes, o fato do Brasil ser um país de diversidade de florestas e de recursos naturais, talvez ele se tornou mais romântico. Então, pouca gente não consegue entender as questões climáticas como uma veracidade. Eu tenho escutado alguns, inclusive pessoas renomadas, físicos, enfim, falando aí de que isso não é uma verdade, esse aqui é o fato, e eu fico meio que impressionado, né, com essas falsas informações científicas. Porque a questão climática, para ter uma ideia, a Europa, em 1972 foi a COP, a primeira conferência que faz de Estocolmo, mas em 1968 a Europa começou a perceber que não tinha mais matéria-prima. E o fato de não ter mais matéria-prima veio fazer com que a primeira-ministra norueguesa, Halliburton, criasse o relatório, a Carta da Terra, que foi o primeiro relatório dessas questões ambientais. Daí nasceu o princípio do desenvolvimento sustentável, porque a Europa tinha a sua relação econômica com o meio ambiente levada a sério, então ia quebrar, literalmente. Imagine, por exemplo, a questão do Brasil. Até há pouco eu estava comentando com o meu amigo Arnaldo, que o Brasil tem uma diversificação tão grande de matérias-primas, de recursos naturais que podem fechar o ciclo consumo, ou seja, o bagaço da cana-de-açúcar no Nordeste é matéria-prima virgem que já nasceu da usina de açúcar, portanto, uma reserva técnica, e que não tem necessidade de um desmatamento, porque os nossos problemas climáticos são adversos. Não só é a questão que o clima muda, porque o oceano, por uma questão física, é aí que tem alguns físicos que batem nisso, o oceano transforma o clima sem que haja ainda uma prova científica por que ele sequestra CO2. Mas, em compensação, toda a nossa atividade econômica é extremamente impactante.
E essa atividade econômica vem fazendo com que esse passivo ambiental venha crescendo e muitas atividades econômicas venham desaparecendo. Olha a tamanha irresponsabilidade em termos marinhos. Nós temos uma indústria de pesca. Enquanto o japonês pesca em alto mar, nós não, nós pescamos na costa. E arrastamos, basta ver um barco camaroneiro que leva aquela rede na frente, arrasta a flora e a fauna. No que você destrói o habitat marinho, você deixa de ter espécie naquele momento, porque elas não acabam, não, elas mudam de local. E quando elas mudam de local, influencia em quê? Na indústria de pesca, na atividade econômica pesqueira, que você bem falou, e aí vai a falência de algumas empresas, o desemprego, e aí aparecem os problemas sociais. Então, a COP30 ela vem para sensibilizar e fazer com que se possa negociar, como agora mesmo, o presidente Lula esteve na Europa, na França, mais precisamente, discutindo a desburocratização do fundo climático. Né? Esse fundo climático desburocratizado vai fazer com que países pobres conseguem ter acesso a recursos financeiros para investir nisso aí. Então, no caso do 2050, o sequestro de carbono até 2050, que é uma das metas, é muito importante a gente entender que nós precisamos urgentemente usar o que nós chamamos de blue carbon, ou carbono azul, que é um carbono oriundo da preservação dos mangues. Então, são coisas que eu acho que a gente poderia explorar, principalmente o país litorâneo, né, como é o nosso, aproveitar a COP30 para sensibilizar as nações sobre isso. O que tem que ficar bem claro é que, diferente de um discurso maniqueísta que existe no Brasil e também em partes do mundo, notadamente agora com a ascensão de um estamento político que pouco valoriza ou quase não valoriza nada disso, nós não estamos falando aqui de preservação de uma mata, de uma árvore, ou de não matar um bichinho qualquer, como alguém tenta passar. O conceito de meio ambiente, sustentabilidade, o conceito de mudanças climáticas, são conceitos que perpassam a vida humana, onde quer que ela esteja presente. Isso aqui precisa ficar bem claro para que nós possamos ter o máximo de cuidado e responsabilidade. E aí, a sociedade pode ser a protagonista, aliás, não, deve ser a protagonista desse debate e dessa mudança, dessa alteração cultural sobre a qual nós vigimos, professora. É uma aposta mais que razoável e é a aposta, acho que, mais segura. É exatamente na mobilização do segmento da sociedade. Porque se nós observarmos a atividade industrial nesse cenário global, ela é uma atividade muito agressiva sobre o patrimônio ambiental, de toda a ordem, né? Nos elementos da natureza bióticos, tudo que tem vida, como os elementos abióticos, como terra, ar, água. Todos esses elementos eles sofrem um assédio muito grande da atividade produtiva e da atividade industrial. Então, nós somos praticamente programados hoje para que os produtos que a gente compra eles fiquem obsoletos e a gente necessite de outros, fora o apelo mesmo de consumo. Mas um computador hoje, um celular que é um computador já, como todas as máquinas, elas têm uma programação específica e dali você tem que comprar um novo, né? Para substituir, porque o contexto da sociedade ela não permite, não admite mais você parar para lavar roupa na mão, tem que ter a máquina de lavar roupa, né? E a geladeira e todos esses bens de consumo. Então, um dos pontos que nós ainda não conseguimos associar esses eventos climáticos severos é exatamente com a perspectiva do consumo. O consumo acelerado, ele, lógico, favorece o setor industrial, que vai ter uma demanda muito grande sobre todos esses recursos da natureza,
né? E esse é um grande problema. Quando a gente pensa assim, a transição da matriz energética do combustível fóssil para a eletricidade, a gente não está imaginando quanto de consumo de energia nós vamos consumir, né? Então, o que nós precisamos ter uma dimensão é exatamente do que nós consumimos sobre o planeta. E muitos desses recursos, eles de fato, eles não são renováveis. E outros recursos, como os recursos bióticos, os elementos bióticos da natureza, eles precisam de um contexto, de um cenário. Para você ter todas essas espécies, toda essa diversidade que viabiliza o nosso bem-estar, né, há uma necessidade de que as várias espécies coexistam e existam, né? Então, por exemplo, na zona rural, você pode ver que aquelas plantas coníferas, né, que fazem quando elas absorvem a água, você tem lá um sapo que ele come aquele inseto e se tem uma superpopulação de sapo, vai ter cobra, então tem toda uma cadeia alimentar. Na cidade, quando a gente tem essas árvores de embelezamento e dá uma chuva ou você faz uma aguação, o mosquito que fica lá vem trazer a dengue, né? Vem trazer chikungunya. Então, nós não conseguimos perceber que esse desequilíbrio ecológico, que vai ser agravado com os eventos climáticos, ele vai nos trazer muitas doenças, muitas pandemias, né? E nós não vamos conseguir manter o padrão de consumo exacerbado que nós temos. Então, lógico que a sociedade é fundamental em todo esse cenário. É ter, de fato, essa consciência de como todos os seres vivos são importantes para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde e para a existência, enfim, do planeta, não é? A gente pode pensar que está calor, a gente pode ficar num espaço climatizado. Nem todos os seres vivos vão conseguir esse espaço climatizado, né? Uma lagartixa, né? Um sapo, né? Mesmo animais domésticos. Se for um pet, um cachorrinho, um gatinho de casa, mas os outros animais, eles não vão conseguir esse conforto térmico. E a gente não pensa nessa perspectiva, né? Então, veja a importância que tem dessa participação cidadã. Vale aqui lembrar, a título de retrospectiva, que o próprio conceito de consumo consciente, já que a professora Sheila deu bastante ênfase à questão hoje dos produtos perecíveis, vamos dizer assim, mesmo tecnológicos, é muito novo. Só dos anos 2000, do início dos anos 2000 para cá, a gente passou, portanto, a lidar com esse conceito. E aí você tem, Glorival, um desafio que me parece ainda longe de um equacionamento. Desenvolver e preservar. Porque na medida em que nós vamos sempre precisar consumir cada vez mais, né, a indústria, por outro lado, terá que satisfazer, porque isso é uma necessidade. E é nessa satisfação, é nesse processo para satisfazer a essas demandas que se dão as degradações, as destruições. Eu queria colocar para ti esse desafio. Foi muito bom você ter tocado nisso, porque uma das grandes preocupações que eu tenho com o modelo econômico. O Brasil é um país oligopolista, espero até que a COP30 avance nesse sentido. É um país oligopolista de economia linear. Enquanto hoje as questões ambientais, principalmente a União Europeia, você tem suas políticas públicas, cada Estado membro da União Europeia tem suas políticas públicas independentes, mas tem as regras da União Europeia. Então, o Brasil precisa se integrar a essas regras. Um exemplo que nós podemos ter é que nós não nos limitamos apenas nas questões climáticas propriamente dito, mas também a outras poluições e impactos, como é o caso, nós falamos aqui da biodiversidade, mas o desmatamento, as queimadas, e parece que a relação do setor produtivo e o poder público no Brasil ainda tem um hiato muito grande. Imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender. Aqui no estado do Ceará tem uma indústria de madeira plástica. Essa indústria de madeira plástica tem como sua principal matéria-prima o pior filme plástico que tem, que é aquele dos biscoitos, aqueles aluminizados. Ela adquire aquele filme plástico que preço praticamente não existe.
Não existe. Ninguém compra aquele plástico. Só ela recicla aqui. E também ela adquire o pó da madeira das serrarias. Mistura as duas coisas, faz a extrusão, cria uma madeira plástica, cujo custo desse produto está mais concentrado na energia e na mão de obra. Matéria-prima é praticamente de graça. Para não dizer que é de graça, o custo é o transporte da fonte geradora até lá. Ele não tem preço para concorrer em qualquer mercado de madeira. Nós poderíamos estar fazendo aqui móveis de madeira plástica, que é a mesma madeira. Você olha, não tem diferença de uma madeira convencional. Sabe qual é o maior concorrente dele? A madeira virgem, que é desmatada. Ou seja, ninguém concorre com a irregularidade. E o Brasil tem, infelizmente, não sei se questões culturais, ou lobby, ou políticas públicas, enfim. O que falta é que exista essa aproximação, esse regramento, para que a gente comece a evoluir e evitar que o nosso passivo ambiental aumente. Nós temos ainda uma atividade econômica oligopolista, diga-se de passagem. O Brasil é um país que eu só vi concorrência até hoje nos empresários que os projetos são feitos pelo SEBRAE, dos pequenos e médios empresários. Porque de grandes empresas, eu vou lhe dizer, indústria de papel, nós temos 3 no Brasil. O grupo da Rigesa, enfim, o Klabin, não quero estar dizendo nome de empresa, mas nós temos 3 fábricas. Pode mencionar. Nós temos três fábricas, né? Você vai no vidro. Vidro, você tem uma ideia? A garrafa de vidro, que é descartada em qualquer canto desse país, nem catador quer, que não consegue preço. Sabe por quê? Porque o vidro é oligopolizado. E as 3 empresas, como é a Wheaton do Brasil, a Houve Illinois, que era a companhia industrial de vidro do Grupo Brenan, que agora é Houve Illinois, é uma americana, tá? E a Saint-Gobain, que está no sul-sudeste. Essas 3 empresas, elas usam a areia, que é um recurso natural virgem, quando poderia estar usando também, como reserva técnica, o caco de vidro que ela produziu nas embalagens. Só tem 3, bota o preço que quer. Aí você encontra na indústria de plástico os polos petroquímicos, tipo Camaçari, que diz, olha, eu quero até subsídio. Então você encontra determinados oligopólios acertados que nós vamos ter que romper com isso, coisa que não tem na União Europeia e em outros locais do mundo. Então, veja que nós temos impactos ambientais oriundos de um modelo econômico não circular. Isso é a primeira coisa que nós temos que consertar. Espero que a COP30 se discuta isso, porque se o modelo econômico ele não for regulado e ele não for circular, nós vamos viver discutindo o assunto e transformando em romantismo, quando de fato, a coisa é muito mais séria. Nós estamos aí, portanto, só cada vez mais chamando a atenção do internauta para a responsabilidade cidadã que nós temos nesse contexto global, e principalmente no nosso aqui, que temos outros problemas ainda a serem superados. E aí eu queria trazer, aprofundando essa discussão, talvez seja por isso que as tentativas de campanha da devolução da garrafa em vidro nunca tenham tido sucesso, né? Já se tentou várias vezes. Uhum. Agora mesmo a Coca-Cola está com uma promoção, de vez em quando, pedido para quem devolve e tal. Mas é óbvio que isso vai afetar a cadeia produtiva das 3 empresas oligopólio que tem no Brasil, que produz o vidro, então não interessa para eles. Professora Sheila, a regulação pura e simples, como o Gradival citou aqui, na Europa, que produz esse efeito. O Brasil tem uma tradição malsã, que é de fazer leis para não ser cumpridas. Tanto é que a gente diz, tem lei que pega, tem lei que não pega. O próprio legislador que faz essa lei, assim, ele faz para uma terceira pessoa, para o outro cumprir. Não é para ele, que eu estou largando o raciocínio aqui.
É possível uma regulação eficaz para corrigir essas distorções do nosso dia a dia? O professor Gradival citou aí algumas. É possível. Eu acho que nós temos também no Brasil vamos dizer assim, uma dominação cultural, né, ainda colonial. Porque tudo que parece vir de fora tem mais valor e é melhor do que o que se produz aqui. É tanto que não se valoriza o saber tradicional, né? Você não valoriza a forma de fazer o alimento com uma cultura tradicional, sempre se procura outras questões. Isso eu acho que seja um grande atrapalhador. Muitas vezes, você querer o novo, e sempre o novo, parece ser mais moderno, mais atualizado e mais sintonizado com o mundo do consumo. É como se você fosse atrasado, querer, por exemplo, reciclar uma roupa. Antigamente, né, a minha geração já é mais velha, hoje fazer uma customização. Antigamente seria remontar a roupa. Você pegou uma roupa que ela está, vamos dizer assim, fora do esquadro, do contexto da moda, mas você trabalha. Você traz a circulação de todo esse contexto de produtos. No nosso caso, nós temos a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela traz a perspectiva da logística reversa. O professor Gradival trabalhou muito com isso. A logística reversa, ela vai exatamente viabilizar a coleta, o recolhimento dessas embalagens, papelão, vidro, plástico, para que eles entrem no processo produtivo. E é exatamente isso que o professor Gradival falou. As grandes embalagens, eles têm uma ojeriza a que isso aconteça. O pessoal do vidro diz que cada garrafa de cor é diferente, que pode ter uma inscrição, que atrapalha. Nada que a tecnologia que eles mesmos usam possa atrapalhar, né? Então, existe essa barreira da aquisição do produto para entrar no processo de logística reversa, que se eu vou fabricar esse vidro aqui, eu tenho que provar que na produção dele eu trago cacos de vidro para essa produção aqui. Para isso, então, eu preciso ter essa cadeia de coleta toda funcionando. Ainda que tenha o catador, aquele informal, ele deve entregar para um deposeiro que vai poder emitir a nota fiscal para a empresa que vai comprar aquele caco de vidro para fazer o seu vidro, né? O que é que as empresas dizem? Exatamente isso que o professor falou. Não, fica muito mais caro eu pegar o vidro, o caco de vidro, do que eu pegar a matéria-prima in natura. E aí vem a nossa falha, o contexto da fiscalização nesse setor produtivo, né? E às vezes também o contexto das pessoas entenderem, porque existe essa propaganda subliminar que aquela garrafa que foi reciclada é como se ela tivesse restos. E aí, então, ela não seria apropriada para você usar. Você veja que, algumas vezes, o produto reciclável ele tem um preconceito sobre ele, porque ele parece como se você estivesse pegando restos, né? Mas, em algum momento, a gente consegue ver no setor industrial, de embalagens, alguma coisa que funciona. Se você prestar bem atenção, no supermercado, quando você vai comprar, por exemplo, requeijão, tanto a embalagem pequena como a embalagem de 200 e poucos gramas, como 500 gramas, elas são a mesma embalagem, muda o quê? A cor da tampa e o rótulo, que é um adesivo. Isso aí já é um processo de logística reversa no uso dessas embalagens. Então, em alguns aspectos, isso funciona, mas, vamos dizer assim, nós temos uma demanda muito reprimida para tudo isso circular. Claro. E, de fato, assim, se nós não conseguirmos incutir na cabeça das pessoas, daí a importância da participação da sociedade civil, que isso é importante, né? E que ser desenvolvido, ser moderno, como os outros países, é você circular todos esses produtos, não necessariamente você comprar o novo, né? Substituir o velho pelo novo. Aí, de fato, a gente não consegue mudar esse cenário e vamos sempre no contexto do desmatamento, de degradar outra terra, de construir lugares que não poderiam ser construídos, né? Quando hoje nós temos no Ceará um universo enorme de resorts, que você olha o preço daquelas diárias,
esses são, muitas vezes, empreendimentos com data de encerramento programado. Mas, enquanto para eles existirem, eles devastam grandes áreas de manguezais, grandes campos de dunas, e tudo isso tem uma influência e um equilíbrio ambiental. Nós estamos chegando aqui já para o encerramento do nosso primeiro bloco. E já que estamos falando aqui de COP30, meio ambiente climático, eu quero dar aqui uma informação. A CAGES renovou o termo de compromisso com a coleta seletiva solidária junto à Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, SEMA. O diretor de Gestão e Parcerias, Luciano Arruda, destacou o papel estratégico da companhia na promoção da economia circular. Olha, tudo que vocês falaram aqui já está no contexto da Companhia de Água e Esgotos do Estado do Ceará. Há 4 anos, a CAGES realiza ações sistemáticas de sensibilização e práticas internas de separação correta dos resíduos secos e úmidos. Aí se percebe, por essa informação aqui da CAGES, a mudança cultural pela qual todos nós temos que passar. É por isso que eu pus em dúvida se basta uma regulação e um controle. Não, não basta. Acho que o papel está com cada um de nós. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo e já voltamos. Um instante só com o Observatório, hoje discutindo meio ambiente COP30. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. De volta com o nosso episódio do podcast Observatório de hoje, discutindo um dos temas mais importantes para a humanidade. Como disse, para além de preservar florestas, para além de preservar os mangues, o que nós estamos discutindo aqui é sobre a vida na Terra, né? Ou, em breve, no próprio espaço, que caminhamos numa velocidade de inovação tecnológica tão grande que já se fala hoje muito sobre a habitabilidade de determinados planetas, né? E as espaçonaves cada vez mais sofisticadas estão aí prospectando vida, né, para além da Terra. Quando a gente pensa em sustentabilidade e mudanças climáticas, a gente pensa em água. É a primeira noção que vem, como o recurso principal e finito, né, na perspectiva dessa água da chuva, dos reservatórios, dos rios, essa água que pode ser tratada, chamada água bruta, para nós possamos consumir, plantar, criar os animais, enfim, para que a vida se mantenha na Terra. A mudança da matriz hídrica, nós temos uma solução. A humanidade não morrerá de sede. Os animais também não. Porque hoje a dessalinização é uma tecnologia extremamente utilizada e moderna, e embora os oceanos sofram aí também as intempéries climáticas, como bem frisou a professora Sheila, mas a água vai sempre existir para ser captada. Basta dar um exemplo aqui, o Chile tem hoje 24 plantas de dessalinização, atendendo à indústria de mineração,
Tem uma planta em Caldeira, no deserto do Atacama, já atendendo o consumo humano, porque senão corria risco da população, quer dizer, deixar as cidades. E tem mais 41 outras plantas em diversos estágios de implantação. Eles querem, até 2030, estar com 65 plantas de dessalinização para garantir uma matriz hídrica permanente para a população chilena. O Brasil não deverá fugir a essa realidade. O Ceará já vai construir sua primeira planta dessalinizadora ali na Praia do Futuro. Né? Eu queria, então, Arnival, retomar com você, olhando para esse aspecto hoje, das alternativas que a gente tem a partir da água, como eu citei, mas também de outros recursos naturais. Arnaldo, eu vou lhe dizer, eu, apesar de ser um professor e acreditar que parte dos problemas de impactos ambientais é preciso fazer com que a população se conscientize, se eduque, mas eu também sou muito pragmático em relação à questão da matriz econômica. Por exemplo, o que eu tenho visto lá fora é que nasce de uma matriz. Lá existem em meio ambiente duas estratégias chamadas Ecopool e Ecopush. Ecopush, em outras palavras, lei com rigor ou gerado a demanda, não só a consciência, que seria o Ecopool, mas o próprio mercado. E um exemplo típico, por que lá se tem reuso de água para tudo, inclusive para água potável, como você bem falou, e por que nós não utilizamos o mesmo processo? Ou seja, a tecnologia já está aqui. Nós não precisamos mais desenvolver tecnologia para se ter reaproveitamento do recurso natural. Um outro ponto é a questão da demanda. Do jeito que nós discutimos aqui, que determinados resíduos não têm preço, como é o caso do vidro, quem fez com que o Brasil reciclasse mais de 90%, quase 100%, a gente poderia até dizer, do seu alumínio, foi a própria demanda, porque é muito mais caro se explorar bauxita do que se reciclar latinha. Então, poderá haver uma demanda que, por sua vez, já favorece essa mudança que não nasceu da cultura do Brasil, e sim do próprio mercado, como também nós precisamos impor determinadas saídas para que a gente possa se tornar sustentável. Por exemplo, água, você bem falou. A água, como já existe tecnologia, nós já éramos para estar com estações de tratamento de água em tudo que é coletivo. Tem indústrias, por exemplo, que já utilizam, aliás, o setor industrial que mais utiliza as ETs, né? Mas por que os condomínios também não podem utilizar as ETs? Né? Quantos condomínios moram 88 apartamentos, temos grandes condomínios, por que não se usa as estações de tratamento de água? Pode ser de água ou de esgoto? De água e de esgoto. Né? Porque eu sou a favor de que a água potável, com uma estação de tratamento de água, chega a ser, às vezes, mais pura do que a água que nós compramos. Tá? Então, na verdade, nós já podemos ter evoluído, porque a tecnologia já existe. Na área do resíduo, isso tudo está se falando da economia circular e da logística reversa, que a doutora Sheila bem frisou. Para ter uma ideia, eu participei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 12.305, da regulamentação dela. Naquele momento, nós tínhamos dito que não teríamos mais, íamos dar um prazo para o encerramento dos lixões. Os lixões foram adiados pelo menos 3 vezes. E agora, em agosto de 2024, encerrou. Eu quero saber se ainda vão adiar. Eu estou numa luta para que haja um encerramento dos lixões, pelo menos no nosso estado. Onde for possível, eu vou estar trabalhando para que haja o encerramento dos lixões. Porque isso é um verdadeiro absurdo para o lençol freático, é um verdadeiro absurdo para doenças tipo o gás metano que dali nasce e que é impactante para a saúde humana, e tanto do meio ambiente como do homem. Então, nós não podemos estar desde 2002, Arnaldo. Isso é decisão política. Decisão política. É isso que está faltando. Qual é a opção que vamos fazer? Pronto, eu quero dizer o seguinte, eu vou ser bem pragmático no que eu vou falar. Eu estou hoje lamentando que o Brasil não tenha o que mostrar em 2030. Na COP30. Na COP30. Não tem o que mostrar.
nós temos um índice de reciclagem dos nossos resíduos de pouco mais de 3%. Nós temos mais de 3 mil lixões a céu aberto no Brasil. O Brasil tem 5.577 municípios com 3 mil lixões. Nós temos hoje só esperar uma coisa, que a gente saia de lá dizendo que aquilo que nós temos no papel, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, novo Marco de Saneamento Básico, se não me engano... 2033, né? A primeira lei é de 2007. Pois é. Nós temos agora o novo Marco de Saneamento Básico. Temos uma lei chamada agora Lei de Incentivo à Reciclagem, onde as empresas podem financiar 1% do seu imposto de renda em projetos de reciclagem ou 6% das pessoas físicas. Está tudo no papel já, pronto para se operar. E temos também um PL, projeto de lei, da Política de Economia Circular do Brasil. Política Nacional de Economia Circular. Já passou no Senado, está faltando só a aprovação da Câmara. Então, papel nós já temos. Fora os decretos oficiais, como, por exemplo, o decreto do crédito de reciclagem, que rodou meia dúzia. O crédito carbono, por exemplo, que já é um mercado internacional e que se fala tanto do crédito carbono, é preciso que tenha florestas em pé. Ou então grandes reflorestamentos que já tem, né? E que pode trazer o crédito carbono para o Brasil. O que está faltando o quê? Não está tendo credibilidade no papel do Brasil no mundo. Ou seja, teve gente que ganhou dinheiro de forma irregular e o mercado internacional disse, espera aí, o que vem do Brasil eu não quero. Não confio, não é? Não que confio. Esse crédito de então, carbono nós existe. precisamos sair da COP30 diferentes, pegando o que já temos no papel e botando para funcionar. Seria ótimo. No mínimo, nossos índices iam crescer. A julgar pela última COP, que nem sequer a carta Verdade. foi possível se sair com uma carta, com um documento assinado com a participação de todos, nem isso foi possível. Teve gente que ficou fora, não subscreveu, ou seja, teve países, inclusive da Europa, Sim. que ficou fora, sem se falar nos maiores poluidores que não assinam nenhum deles. China, Estados Unidos, Índia Rússia. E tantos outros. Esperamos que aqui a gente tenha realmente algum avanço nesse sentido. Qual é a sua visão, a sua expectativa, professora, com toda a sua experiência? Eu acho que esse período da COP ela vai nos deixar de muita expectativa. Acho que começamos uma expectativa boa, mas temos um cenário, no caso brasileiro, desalentador, que é, por exemplo, a ganância, né, de alguns setores na hospedagem lá em Belém. E a cidade, ela de fato não é uma cidade grande, né, que comporta, por exemplo, como uma cidade como Rio de Janeiro, que comporta grandes eventos enormes, mega eventos, mas ainda assim há um contexto desarrazoado no que as pessoas querem ganhar com a realização da COP nesse cenário. Isso, para mim, é o mais desabonador de todo o contexto do cenário da COP. No momento que a gente fala de que é preciso haver uma mudança de paradigma, né? E passa pela educação, pela civilidade. Pela civilidade. Nós estamos falando de civilidade. É isso mesmo. Aí os industriais do setor hoteleiro dão esse péssimo exemplo para o mundo. Aí você vê quão distante nós estamos efetivamente de uma solução para isso. E nesse cenário, esse aspecto pontual que ocorre, né, vamos dizer assim, em uma questão intestina do contexto da COP, ela é um reflexo desse cenário mundial de liberalismo e de avanço e casamento do neoliberalismo com a extrema-direita, né? Então, esse é um ciclo histórico que a gente está vendo ele entrando num processo de combustão muito grande. E aí, de fato, nesse cenário, nesse contexto político, não acredito que seja o Brasil responsável. Né? Nós temos os nossos desafios, mas temos também uma grande tradição de fazer esses encaminhamentos. Acredito que, no cenário da COP30, as expectativas que possam não se realizar,
né? Que seja exatamente sair o documento assinado, sair a pauta dos condicionantes das nações, o que foi feito, o que não foi feito, vamos dizer assim, com precisão, quanto você deveria ter diminuído de lançamento de gás de efeito estufa, quanto for seu comprometimento até que fecha 2025, que vai fechar em 2030, a como ele está. Esse balanço, talvez ele seja apresentado, maquiado ou não pelas nações, mas é possível que ele seja apresentado, inclusive o nosso balanço. Mas eu levo essa ponta de esperança, como colocou o embaixador Lago, no sentido de trazer essa grande mobilização num aspecto brasileiro muito importante, que é você revitalizar as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas no Amazonas, não no estado do Amazonas, mas na região amazônica da América do Sul. Porque é muito importante que a gente tenha esse vamos dizer assim, esse reempoderamento dessas comunidades para poder tirar um outro efeito que ocorre naquela região, que são as milícias e o crime organizado e o contrabando de minérios, de madeira e tudo mais, né? Esse é um outro poder paralelo. O poder da criminalidade é um poder paralelo que incide sobre todas essas questões. E ele não é invisível, né? Não, ele não pelo é invisível, contrário, né? ele é muito visível. Então, nesse cenário, eu acredito que esse será um ponto positivo. As comunidades indígenas brasileiras, por exemplo, elas já estão se organizando para apresentar, porque cada nação, depois da COP de Paris, do Acordo de Paris, elas vão apresentar aquilo que elas dizem assim, eu sou capaz de fazer isso, de apresentar esse resultado, né? E aí as comunidades indígenas, elas estão apresentando os seus condicionamentos, seus condicionantes do que é possível realizar até 2030, do que é possível realizar até 2035. Então, acredito que essa mobilização será uma grande entrega do Brasil nesse cenário. E será muito positivo porque a gente pega aí uma grande diversidade do bioma amazônico, não é? Que pode deflagrar, porque, ao contrário do que se pensa, a COP acontece na Amazônia, mas os projetos do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, como do Ministério do Itamaraty, das Relações Exteriores, ele também foca os problemas dos outros biomas, né? Mas, então, possivelmente, penso que essas comunidades indígenas elas vão apresentar propostas que poderão ensejar metodologias a serem desenvolvidas nos outros biomas, nesse cenário. Agora, nós esbarramos aí num desafio. Eu vou colocar para você, Gradival, como economista. Ok, as comunidades apresentaram seus projetos, certamente serão um projeto extremamente importante, isso vai levar a que os cientistas, quer dizer, a academia, estudem soluções, quer dizer, o quanto antes. O mundo olha para o Brasil porque nós somos, quer dizer, um pulmão, segundo todos concordam, tem tanto interesse aqui no Brasil quanto nós, brasileiros, temos na manutenção dessas características, digamos assim, ambientais que nós temos, mas nós, como Brasil, como país, como governo, nós não temos recursos, nem de longe, suficiente para tirar do papel todos esses projetos, inclusive muitos que serão apresentados e aprovados na COP. Ou seja, o dia seguinte. E há, como sabemos, uma crítica muito grande desse lado da direita neoliberal, a que a professora Sheila se referiu, de redução desses recursos, porque há um preconceito muito grande sobre as instituições da sociedade civil e do próprio governo que cuidam dessa parte. Eduardo, como resolver esse problema? Eu preciso do financiamento, eu não tenho os recursos, eu tenho os projetos, mas aqueles que se interessam pelo que o Brasil está fazendo, que tem em todos os tratados o dever de aportar os recursos para o fundo, por exemplo, da Amazônia, não se recusam hoje.
Essa questão, isso uma das que só relembrando a época da COP15, uma das ansiedades que eu tive, que eu fui lá para participar como palestrante de um projeto que nós criamos aqui, que na época eu vendi para a Coelce, que era o Troque Seu Lixo por Energia. E fui lá exatamente para fazer essa apresentação. E uma das coisas que eu tinha uma ansiedade enorme era ver o presidente americano, na época, assinando o protocolo de Kyoto, e eu saí frustrado. Então, eu prefiro aguardar para ver, porque realmente o Brasil, até hoje, é um grande exportador de commodities, isso sempre foi a nossa base, e como a doutora falou aqui, além de sermos exportador de commodities, nós somos exportadores, em grande parte delas, de commodities irregulares, que é o desmatamento florestal, advindo do desmatamento florestal, a parte de mineração. Então, nós temos um problema e temos o outro. Cadê o fundo climático? Então, isso é fato, e eu diria que nós não temos uma bola de cristal para dizer, até porque, se olharmos para... Nós estamos na 30ª COP, se prometeu muito essa questão do fundo para acabar com a pobreza. A pobreza está exatamente nesses países do tipo do Brasil, né? E realmente isso não aconteceu. Até hoje não aconteceu. Eu tenho, assim, uma certa resistência em acreditar que vai ser dessa vez. A extensão das COPs se prometeu mundos e fundos. Para usar 100 bilhões de dólares ao ano, e hoje a atualização chega a 300 bilhões de dólares ao ano. É um valor muito expressivo. Se prometeu o mundo... Há de ter uma contribuição do mundo todo, sim, senão não é possível mesmo. Sem dúvida. Se prometeu mundos e fundos, mas os fundos não chegaram. Não chegaram. Esse é que é o único problema. Por isso que eu defendo muito a questão não apenas climática, e até fico na esperança de que algum dia isso melhore, mas nós precisamos realmente implementar políticas públicas focadas na questão climática, né? Mas também olhando nossa autossustentabilidade. Porque hoje o que nós temos é um problema, esperando aquilo que nunca chegou. E, segundo, nos tornando cada vez mais insustentáveis, quando nós somos um dos países mais sustentáveis do planeta se utilizássemos atendêssemos às políticas públicas que já foram criadas. Eu lembro que, em 1996, eu tive na universidade, na Sheffield Business School, que é uma universidade de Sheffield, apresentando uma proposta de um programa de logística reversa, como a professora estava falando, para os países africanos. E, realmente, foi até uma coisa que foi meio... apresentei um vídeo, na época, do Janguruçu, nosso lixão aqui. Sim, sim. E os africanos, eu acho que eles se viram naquele vídeo, né? Aquele morro de lixo de 42 metros de altura, aqueles urubus comendo dejetos, né? E antes tinha tido... Disputando com crianças, Disputando, né? Exatamente. Então, na verdade, nós fizemos uma proposta, porque eles são colônias inglesas, né? Principalmente Sudão e Nigéria. Então, nós estivemos apresentando isso para eles. E dentro dessas apresentações, antes da minha, teve um chinês, que o chinês estava tentando vender para a África. Eu estava tentando ver se fazia com que o resíduo africano fosse exportado para a Inglaterra. Então, eles começaram a ver que isso poderia ser viável. A África, por incrível que pareça, industrialmente, ela chegava, em alguns países, chega a ser muito pior do que o nosso, tá? Então, isso fazia com que eles pudessem ver um novo cenário à frente. Tá? E não aquele do chinês que queria fazer com que eles fossem consumidores de produtos chineses. Então, essa realidade, né, do fomento à desigualdade social no mundo ainda precisa ser revista. E eu acho que só com esses fundos que a gente pode realmente transformar. Eu acho que uma outra perspectiva é trabalhar até voltar a lembrar o lema da Conferência de 92,
que é quando você trata o local, você também está tratando o global, não é? Sim. Nós perdemos na gestão dos nossos 5.000 e tantos municípios, nós perdemos esse apreço pelo local. Né? Perdemos o apreço do cuidado, o apreço, tudo tem que vir de fora, perdemos o apreço da tradição de cada lugar. Então, a gente observa que, por exemplo, uma festa muito nordestina como São João, em alguns lugares só acontece, isso antigamente no Ceará era o Ceará inteiro, não é? Que tinha aquela tradição, porque isso até veio importado do nosso colonizador. Então, nós precisamos exatamente resgatar. Acho que esse é um começo. Resgatar o local, né? Porque uma cidade pequena, ela, lógico, não vai ter dinheiro, recursos, para fazer um grande aterro sanitário, mas ela pode tomar uma medida tão singela, que é separar o lixo úmido do lixo seco. Né? Então, é uma coisa tão fácil, que vai dentro da racionalidade comum de todo mundo, aquilo que é molhado, sobras de comida, talhos de casca de frutas, da caixa, do papelão, da garrafa, do shampoo que secou. Então, aí já é um grande começo. Algo que você faz na cozinha de casa. De casa, pois é. Está na mão. Simples, ali. Aliás, é objeto da renovação do termo entre a Secretaria do Meio Ambiente e a CAGES, exatamente nesse sentido. Isso. Né? Pois é, então, se a gente começa resgatando o local, né? Porque as prefeituras sempre colocam isso em valores astronômicos, que são caros, mas existem outras perspectivas locais que elas não são estimuladas, e você fica sempre a depender de recursos de fora. E há um fomento interessante para cada localidade. Nessa perspectiva, eu trago aqui, estamos nos encaminhando para o final, para você, Gradival, existe já hoje no Brasil, em curso, com um certo sucesso, o conceito de lixo zero. Sim. Já se trabalha o lixo zero. Santa Catarina, me parece que é o estado do Brasil, o único, que já trabalha nessa perspectiva. Avançaremos para... Eu acho que sim. Eu acho que... Eu vou trazer até para cá. Isso. Tá? O que a doutora Sheila falou é uma coisa mais do que certa. Nós temos que começar dos municípios e, para isso, a gente tem como integrar uma condição de sustentabilidade. Por exemplo, o estado do Ceará é um dos poucos que tem um tratamento de rejeitos de lixo aqui em Caucaia, onde é extraído o biometano. O biometano é extração do biogás com filtragem. Então, nós temos o que nós chamamos de MDL. MDL são... Aterro hoje, eu sempre repito, aterro hoje é palavrão. Hoje, nós temos os mecanismos de desenvolvimento limpo. E o que se tem hoje no Ceará, em Caucaia, e que vamos ter em Aquiraz, já são plantas de MDL, onde já existe a compostagem em escala, onde já existe a extração de gás em escala. Nós precisamos ver que a economia é quem suja, mas a economia é quem limpa. Então, nós podemos integrar os municípios do estado a essas MDLs que nós temos. E não é caro, porque se você não tem um recurso para fazer uma MDL, porque é bom que se diga, às vezes os prefeitos criam, vamos fazer um aterro. Não faz um aterro, faz um buraco para botar o lixo dentro. Então, isso também não adianta. Mas se a gente cria as estações de transbordo, que são locais simples, onde o material, em vez de ir para um lixão, vai para dentro de uma caixa, de um container, e o container traz até MDL. Isso é o que se está computando para locais até, por exemplo, que tenha entre uma estação de transbordo e outra 50 quilômetros de distância. Então, a gente começa a fazer com que o material chegue a um destino final adequado. E aquilo que não tem, por exemplo, nós temos outras plantas, a energia elétrica, chamada WTS, no mundo todo utiliza, aqui não se utiliza. Por quê? Porque não deixam. Tá? Então, você tem os polos recicladores, que nós podemos ter espalhado no estado do Ceará, por exemplo, como também em outros estados da federação. Então, tudo isso são coisas quando você tem compromisso, é isso que eu digo, o governo precisa ter compromisso. E todos os municípios têm que estar desenvolvendo esse compromisso, porque é o local que vai fazer com que a gente alcance
o nacional. Deixa eu dar uma informação para você. Você que busca uma capacitação, você que busca uma qualificação para poder ser acessado pelo mercado, a CAGES capacita e oferta cursos gratuitos de pintura industrial e básica, logística e Excel. Os interessados ao treinamento devem comparecer ao CineDT, portanto, tudo institucionalizado, até o dia 4 de julho, levando comprovante de endereço, número de PIS, carteira de trabalho, identidade e CPF. Ao todo serão ofertadas 64 vagas para as pessoas que desejam se capacitar nessa área de pintura industrial. A propósito, falávamos aqui ainda há pouco sobre a água de reuso. A CAGES, ela montou, inclusive, 3 subsidiárias, 2 delas para água de reuso, uma é a Utilitas, já está fornecendo água para as empresas, está tratando os esgotos de Fortaleza, mandando para o PECEM para fazer rodar as plantas industriais que estão lá instaladas. Uma outra é a VSA, aqui em Horizonte, que trata em parceria com a Vicunha, para também tratar os esgotos ali de Horizonte, Pacajus, Chorozinho, enfim, Itaitinga, e fornecer, portanto, água somente para a indústria têxtil, que é um consumo elevadíssimo, astronômico. As pessoas não têm noção que o tecido para fazer uma calça jeans gasta simplesmente 1.500 litros de água. É um negócio assim impensável, né? Inimaginável, né? A outra companhia também, outra subsidiária na área de energia, a Sem Energia. Olha, nós estamos chegando para o final, doutora Sheila. Eu gostaria que a senhora fizesse aí suas considerações finais para encerrarmos o podcast de hoje, muito rico, muito bom, na perspectiva da COP30. Bom, quero mais uma vez reiterar os agradecimentos de participar desse podcast muito instrutivo com o professor Gradival e o jornalista Arnaldo Santos. E também dizer que, apesar de todas, vamos dizer assim, de todos os sinais mais ou menos desalentadores em relação aos resultados da COP30 que vai acontecer no Brasil, né? O Brasil, ele de toda forma, ele é um país que muito surpreende, seja pela sua tradição cultural, seja pela sua biodiversidade, pela natureza. E acredito que existe um autor nosso, cearense, o Zé Alcides Pinto, que ele tem um livro que chama Os Verdes Abutres da Colina, que é quando o pessoal ficava assim, adormecido, usando a expressão bem cearense, abestado, ninguém cuidava de nada, e ele ficava chamando as pessoas, venha, venha, vamos viver, vamos fazer isso. Eu acho que a gente está sob esse feitiço lá do livro dele, Dos Verdes Abutres das Colinas, mas que uma hora há um desencadeamento de ação e de interação. Acredito que a COP vai nos despertar um pouco para esse contexto, sobretudo no cenário da sociedade civil. Gradival, muito obrigado. Eu que agradeço a você, Arnaldo, doutora Sheila, prazer de estar aqui nesse encontro maravilhoso de um elevado nível técnico. E, ao mesmo tempo, dizer que eu também estou extremamente satisfeito pela COP-C no Brasil, porque é mais uma razão que nós temos para discutir nossos problemas e encontrar nossas oportunidades que se encontram muito próximas, né? Então, eu mais uma vez agradeço e estou à sua disposição. E assim encerramos o episódio de hoje do Observatório, discutindo COP30, mudanças climáticas e sustentabilidade ambiental. Agradecendo a você, internauta, que esteve conosco. Lembrando que você deve se inscrever em nosso canal, porque o esforço é muito grande para oferecermos conteúdos como esse, com qualidade que você precisa. Então, se você se inscreve em nosso canal, você está dando uma grande colaboração. Se você dá o seu like, toca o sininho, você vai receber as suas notificações. E fica o nosso convite para um próximo Observatório.